Boa noite, amada igreja. Como é bom estarmos na casa do Senhor, mais uma vez aqui nessa quinta-feira, no nosso culto, neste momento ainda culto online, mas nossa quinta-feira se mantém aqui, nossa noite dos propósitos. Espero que você, desde a última quinta-feira, esteja já ainda orando pelos seus propósitos. Não pare, não deixe, como nós aprendemos na semana passada com o Onicíforo, que você não venha parar de perseverar e de orar, porque Deus está no controle, amém? Glória a Deus, aleluias, como é bom termos essa oportunidade, uma semana tão especial, né? Nós teremos aí, nós estamos às portas da Páscoa, né? As portas deste momento tão importante para nós cristãos, né? Lógico, o nascimento de Jesus é importante, mas o ápice, podemos dizer assim, é o momento ao qual temos a morte e ressurreição de cruz. Então, nós sabemos que o nosso Jesus, o nosso Cristo e Salvador, Jesus, ele não está mais naquele madeiro, ele vivo está, e ele morreu e levou com ele os nossos pecados, e hoje nós somos livres do jugo do pecado, e nós vivemos a graça do Senhor, graças a esse momento que nós vamos comemorar aí nos próximos dias, que essa data tão especial para nós cristãos, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor, nesse dia, nesta quinta-feira. Eu quero, antes de nós entrarmos na mensagem dessa noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração, mas eu quero dizer e deixar uma mensagem importante, a questão do momento da sua fidelidade com o Senhor, que você continue a contribuir para esta obra, que você continue a se manter fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, que você possa saber a importância que é cumprir, que é continuar sendo fiel na sua vida financeira com o Senhor. Então, nós temos aí na sua tela, você está vendo aí a conta da igreja, algumas possibilidades que você tem de estar contribuindo com esta obra. Então, que você não deixe de o fazer assim, como sempre fez, como sempre faz, quando nós estamos aqui nos cultos presenciais. Amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, eu quero te convidar, como toda quinta-feira eu falo, pegue a sua Bíblia, que você não venha apenas acompanhar pelos os versículos que vão estar sendo colocados aí na sua tela, mas pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo na sua Bíblia, leia comigo na sua Bíblia, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração essa noite. O título dessa mensagem é O que queres? Nesse dia tão, nesse momento, nessa semana tão especial, nesses dias que antecedem a Páscoa, nós lembramos aí, é o momento que nós lembramos bastante de Jesus, né? Até aqueles que, na verdade, quem lembra mais, às vezes, é aqueles que nem conhecem a Cristo, lembra desse momento, porque passa na televisão os filmes que demonstram esses últimos momentos de Jesus aqui na Terra, e nós vamos aprender aqui essa noite, com uma parábola que Jesus descrevera, que Jesus dissera, que Jesus ensinara a multidão, ensinara aqueles que o seguia, que é a parábola do filho pródigo. E o interessante é que Jesus, na sua caminhada, Jesus, nos momentos do seu ministério terreno, nós lemos nos evangelhos, que sempre quando Jesus ia fazer uma cura, Jesus ia libertar, Jesus ia mudar uma história, ele dizia: o que queres que eu te faça? E essa noite Deus fala conosco, Jesus fala conosco: o que queres? O que tu tens buscado? Quais são os propósitos que tu tens colocado diante do Senhor? E essa noite, essa pergunta que Deus fala conosco, Deus faz conosco, que será respondida até o final dessa mensagem. Esteja atento àquilo que Deus tem a falar contigo essa noite. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 15. Eu vou ler, para iniciar, vou ler o versículo 11, e o versículo 12. Lucas, capítulo 15, versículo 11 e versículo 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você procura, eu quero dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, fora escrito por Lucas. Lucas, ele não fora um dos discípulos, ele não andara com Jesus, mas Lucas escrevera muitos acontecimentos de Jesus, muitos milagres de Jesus, porque Lucas ele fora um grande amigo de Paulo, e Paulo andara muito com os discípulos,
E com certeza Paulo, como aquele homem que gostava de falar de Deus, de trazer a palavra do Senhor, com certeza comentara com Lucas sobre os acontecimentos. E o interessante é que Lucas, mesmo não sendo um dos discípulos, não tendo andado com Jesus de forma direta, Lucas, eles juntamente com Mateus e com Marcos, eles têm os escritos chamados evangelhos sinóticos, sim, mesma ótica visão, ou seja, os evangelhos com a mesma visão, porque descrevem acontecimentos que ocorreram, acontecimentos de formas iguais. Então nós temos, mas cada um com algumas particularidades, e são chamados evangelhos sinóticos, evangelho com a mesma visão, diferentemente de João, que descreve acontecimentos diferentes. Mas o que é interessante é que Lucas, ele entendeu a importância de estar levando a mensagem, a palavra do Senhor. Então que você possa, assim como Lucas, entender essa importância daquilo que Deus te ensina, daquilo que Deus fala contigo, você propagar essa mensagem. Então creio que você já tem encontrado Lucas capítulo 15, versículo 11 e 12, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Vamos orar, feche seus olhos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela oportunidade que nos concede essa noite de ouvirmos a Tua mensagem, Pai, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nada neste mundo exterior venha nos tirar a concentração, que nós venhamos a desligar tudo aquilo que nos conecta com esse mundo exterior e nós venhamos a nos conectar apenas com o nosso mundo espiritual, Pai. Que nós venhamos a estar atento àquilo que vai ser dito em nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, esvazie-me e enche-me com o Teu Santo Espírito, para que da minha boca venham sair palavras vindas diretamente do Teu trono, Pai. Palavras que venham edificar, palavras que venham transformar, porque a Tua palavra é que muda a vida, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, derrama sobre os Teus filhos discernimento, para que eles possam compreender a Tua palavra. É isso que nós pedimos, Pai. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, a parábola do filho pródigo, eu creio que praticamente todos vocês que estão ouvindo essa mensagem já devem ter escutado. Mas eu quero que você essa noite esqueça, não tente trazer, eu já ouvi essa palavra, eu já ouvi essa mensagem. Não! Saiba que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Saiba que Deus fala conosco de formas diferentes a cada manhã. Então que você possa entender que essa noite Deus tem algo a dizer, a falar contigo, sim, nessa mensagem do filho pródigo. Mesmo que você já tenha escutado essa mensagem, saiba que Deus tem a falar contigo de forma diferente. Assim como falara comigo quando eu estava preparando essa mensagem de forma diferente. Meus amados, o que queres? O filho pródigo, essa parábola que tantos ensinamentos e exemplos nos traz, eu quero me atentar essa noite apenas no relacionamento entre o filho mais moço e o pai. E a Bíblia nos descreve no capítulo 15 de Lucas, versículo 11 e 12, ele dizendo assim: continuou porque Jesus já tinha dito a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e Jesus continuava a pregar parábolas. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Eu quero que você primeiramente preste atenção naquilo que você está lendo. Se você lembra das Sagradas Escrituras, você vai lembrar, você vai rememorar que o filho mais velho é o filho da primogenitura, é o primeiro. E a Bíblia nos ensina que o primogênito, ele tem o direito da porção da herança dobrada, muito bem, da herança dobrada. E então nós vemos que o mais moço, ele recebe, a palavra de Deus diz que ele recebe os seus haveres, ou seja, 1/3 da herança. Mas o interessante, meus amados, e você também vai saber,
que a herança é algo que nós recebemos quando há a morte do pai. A herança é algo concedido quando há um acontecimento pretérito, e esse acontecimento pretérito é a morte daquele que é o dono da posse dos bens. Então, quando o filho mais moço chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, podemos dizer assim, entre aspas, traduzindo, o que ele está dizendo é: pai, para mim, o Senhor está morto. Pai, para mim, não tem mais o porquê eu ter relacionamento contigo. Para mim, o Senhor não tem vez, o Senhor não tem valia, o Senhor não tem mais nenhum motivo de eu estar próximo de Ti. Eu quero continuar a minha vida, o Senhor é passado. Imagine a dor, meus amados, daquele pai, ao ouvir a mensagem do filho. Imagine você que é pai aí na sua casa, você está com seu filho aí do lado, imagine você ouvindo seu filho dizendo: pai, me dá minha parte da herança, sabendo que herança é concedida apenas após a morte. O que o seu filho está querendo dizer? Olha, pai, o Senhor morreu para mim. Aquele filho mais novo está dizendo para o pai: pai, eu não quero mais ter convívio contigo. Pai, eu não quero mais viver com a proximidade do Senhor. Eu não quero mais viver nessa casa, eu não quero mais ter o contato com você. Trazendo para o nosso contexto, como tu tens buscado a presença do Senhor na sua vida? O que queres? O que queres de Deus? Tem muita gente chegando na casa do Senhor, tem muita gente indo nas igrejas, tem muita gente ouvindo essa mensagem, que busca não aquilo que o Senhor é, mas aquilo que Deus pode dar. E aí chega na casa do Senhor, chega na igreja, escuta essa mensagem e fala assim: Deus me dá, Deus me conceda, Deus muda a minha história, Deus me transforma, amém, glória a Deus, Deus pode fazer isso. Mas nós devemos buscar a presença do Senhor em nossas vidas, e não apenas aquilo que Ele possa nos dar. O que o filho mais moço está dizendo àquele pai é dizendo: pai, eu só quero aquilo que você pode me dar, é a única coisa que me interessa, mas eu não quero a sua presença. Nestes dias que nós estamos vivendo, de distanciamento, será que nós estamos orando e buscando a presença do Senhor? Ou nas nossas orações nós buscamos apenas aquilo que o Senhor possa nos dar? O que queres? O Senhor pode sim, assim como aquele pai, te conceder, mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer a nossa busca, a nossa intimidade. Busque a intimidade do Senhor, busque a presença do Senhor, busque o dia a dia cada vez mais próximo do Senhor. Não use o Senhor, não use a Deus como apenas um amuleto, ou como se fosse um gênio da lâmpada, que quando você precisa, você esfrega a Bíblia, e aí Deus sai e fala assim: o que queres, meu filho? O que buscas? Não. Deus quer intimidade, Deus quer presença, Deus quer que nós venhamos a ser íntimos dEle, Deus quer que nós venhamos a ter intimidade, que você possa não ser neste momento como aquele filho mais novo. Não venha pedir que o Senhor te dê somente aquilo que Ele pode te dar, mas venha pedir a presença do Senhor na sua vida. E continuando, eu quero que você leia comigo agora o versículo 13. Aquele menino, aquele filho mais moço, a palavra de Deus não fala a idade, mas só fala que ele era mais novo do que seu irmão. Era o caçula, que às vezes é muito paparicado. Era o caçula, e o caçula falou aquilo para o seu pai, dizendo: olha, me dá o que me pertence. E aí o versículo 13 diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Meus amados, a Bíblia, a parábola que Jesus descreve, nos mostra que aquele jovem, aquele filho mais moço, ao pedir ao seu pai a herança, os seus bens, ele ao receber, passando não muitos dias, não sei quantos, se foram 1, se foram 2, se foram 3, mas passando não muitos dias, ele pegou tudo aquilo que ele tinha, ele pegou tudo aquilo que seu pai tinha separado com tanto carinho, tanto amor para ele, e ele foi para uma terra distante. Meus amados, quantas pessoas que nós conhecemos, que se achegou na casa do Senhor, que assentou nas cadeiras, que se debruçou, que chorou, que clamou, buscando aquilo que o Senhor poderia dar, uma cura, uma libertação, um emprego, uma casa, um carro. E quando Deus concedeu, passados não muitos dias, foi para uma terra distante. Quantas pessoas nós conhecemos que buscou a presença do Senhor, e quando Deus concedeu o milagre, concedeu a bênção, foi embora. Saiu da casa do Senhor e foi para uma terra distante. Meus amados, de repente você que está ouvindo essa mensagem, você possa ser um deles. Mas Deus não está essa noite apontando o dedo na sua cara, não. Essa noite, se você foi um deles, em alguma área da sua vida, se você tem feito isso, entenda que é porque Deus te ama e Ele quer que você volte aos caminhos. Ele quer que você volte, saia dessa terra distante e volte para os caminhos. Que você não venha que você não venha ser como este filho mais moço, que foi para uma terra distante, não. Que você venha ser abençoado e continuar na casa do Senhor, porque Deus tem bênçãos, e bênçãos sem medida sobre a tua vida. E o interessante, meus amados, que ele foi para a terra distante, e a Bíblia diz que lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele viveu como, desculpa o termo, mas como se não houvesse amanhã. Ele viveu gastando em pecado, como se não houvesse um caminhar com Deus. Meus amados, que você não venha viver de forma dissoluta, de forma errada, de forma equivocada. Que quando você vier a ser abençoado por Deus, quando Deus te abençoar, quando Deus mudar a tua vida, quando Deus transformar a tua vida, quando Deus curar dessa enfermidade, que você não venha viver de forma dissoluta, que você não venha partir para a terra distante, mas que você venha se manter na casa do Pai, na casa do seu Pai, aquele que pode te dar muito mais. Meus amados, Deus não quer uma intimidade contigo de apenas de conceder algo e tchau. Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele quer cuidar de nós. Deus é aquele Pai que quer nos conceder tudo. Lembra, meus amados, quando você era mais novo? E você ia para a casa do seu avô, da sua avó? E aí você chegava lá para o seu avô e sua avó, e tudo que você pedia, casa de vó é assim, né? Tudo que o neto pede, misericórdia, ele tem. Vó e o vô, o pai briga, aí o avô e a avó brigam com o pai. O neto quer um doce, quer tomar o sorvete antes do almoço, a avó e o avô concedem. E o pai fala não. Mas, meus amados, na casa de Deus, Deus Ele quer nos conceder. Deus Ele quer nos abençoar. Mas tem muita gente que chega na casa do pai, busca aquilo que é sua herança e vai embora. Meus amados, Deus tem muito mais para conceder na sua vida. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para derramar sobre a tua vida. Lembre-se, como a palavra de Deus diz, lá em Malaquias, abra as janelas do céu para derramar sobre vós bênção sem medida. As janelas do céu estão abertas para que as bênçãos sem medida venham ser derramadas sobre a tua vida, mas só vai ser derramada se você continuar sendo fiel e perseverar na casa do Pai. E a Bíblia continua, no versículo 14.
Está acompanhando Lucas capítulo 15, versículo 14? Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Meus amados, aquele moço, aquele jovem, aquele filho, tinha tudo na casa do seu pai. Tinha comida, tinha roupa, tinha teto, tinha bebida, tudo o que ele precisava, tudo o que ele necessitava, tudo o que era necessário para a sua subsistência, dentro da casa do seu pai ele tinha. Mas ele preferiu pegar aquela alegria momentânea, ele preferiu viver a alegria do momento e largou tudo isso. Mas, meus amados, quando nós nos guiamos pela alegria momentânea, quando nós nos guiamos por aquilo que nós estamos vendo neste momento, hoje, nós não temos a real visão de tudo aquilo que o Senhor possa nos conceder. A Bíblia diz que depois de ter consumido tudo, depois de ele ter vivido dissolutamente, naquele país, naquela terra distante onde ele estava, sobreveio a fome. E ele começou a passar necessidade. Meus amados, muitos agora, nesse contexto que nós estamos vivendo, de grande pandemia, muitos perderam a sua vida, muitos perderam familiares, e muitos desses foram algumas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, mas preferiram viver neste mundo dissolutamente, preferiram viver de forma pecaminosa, preferiram ter aquela alegria momentânea. Deus me abençoou, Deus abriu uma porta de emprego, agora eu vou curtir esse meu salário. Deus me concedeu uma casa na praia, agora eu vou curtir essa casa na praia. E aí, quando sobrevém a fome, quando sobrevém a perda, quando sobrevém as necessidades, aí que ele começa a entender e compreender que a alegria momentânea não nos sustenta. Quem nos sustenta é o Senhor. E a Bíblia diz que ele começou a passar necessidade. Meus amados, Deus, ele supre as nossas necessidades. Deus, ele cuida de nós. Ele sabe qual é a sua necessidade. A sua necessidade hoje pode ser um emprego. Deus sabe disso. E se você colocar isso diante do Senhor, como diz o título dessa mensagem, o que queres, eu creio que Deus vai abrir uma porta de emprego na sua vida. A sua necessidade pode ser uma cura. Possa ser que você esteja passando por esta enfermidade que nos assola. Mas se você colocar diante do Senhor, com fé, Deus vai te curar. Meus amados, pode vir sobre nós a fome, pode vir sobre nós a pandemia, mas se nós estamos com Deus, nada irá nos atingir. Se você está com Deus, saiba que possa até que você esteja com a doença, mas Deus vai te curar. Basta você ter fé naquilo que Deus fala contigo essa noite. Creia nessa palavra, creia na cura, creia na libertação, e Deus vai mudar a tua história. E continuando, no versículo 17, a parte A. Então, caindo em si. Meus amados, depois você leia toda a parábola, amém? E na sua casa, ao final dessa mensagem, ao final deste culto, leia toda a parábola. Deixa Deus te falar além daquilo que Ele já está falando contigo durante esse culto. Mas o interessante é que no versículo 17, parte a Bíblia diz que, então caindo em si. Meus amados, quando você for ler com calma depois desse culto, você vai ver que quando nós lemos lá que ele passou necessidade, ele começou a querer comer a comida que sobrava dos porcos, as alfarrobas dos porcos. Era isso que ele ansiava, era isso que ele buscava, meus amados. Ele tinha tudo na casa do Pai, mas por uma escolha equivocada, por uma preferência errada, ele começou a comer da sobra
dos porcos. Meus amados, Deus não quer que você venha se alimentar da sobra. Deus não quer que você venha passar necessidade. Deus não quer que você venha passar por dificuldades. Deus, Ele quer mudar a tua história. Mas para isso você precisa se manter na casa do Pai. E se você porventura tenha começado a ouvir essa mensagem, e ao ouvir essa mensagem você porventura tenha estado longe da casa do Pai por uma escolha equivocada, por um caminho errado, por uma alegria momentânea, meus amados, a Bíblia diz que aquele jovem moço, então caindo em si, que nós possamos cair em nós, que nós possamos refletir e dizer, está na hora de mudar, está na hora de voltar para os caminhos, para a casa do Pai. Aonde eu estou hoje não é o correto, eu estou vivendo dissolutamente, eu estou vivendo em pecado. Eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar o meu caminhar. Mas o primeiro passo para mudar a nossa vida, para que Deus possa mudar a nossa história, conceder bênçãos, é entender que nós estamos no caminho errado. É entender que nós estamos caminhando de forma dissoluta. Meus amados, o único que pode perdoar os nossos pecados é Deus. Não há homem algum que possa perdoar os nossos pecados. O único que pode perdoar os seus erros, mudar a tua história, é Deus. Então que você essa noite caia em si, largue essa vida equivocada e comece a voltar a entender que precisa voltar aos caminhos e à casa do Pai. Aquele jovem entendeu, ele começou a cair em si, começou a refletir dizendo, caramba, eu tinha tudo na casa de meu pai, e agora eu estou comendo da sobra das alfarrobas dos porcos. Meus amados, porco come lavagem, e ele comia da sobra da lavagem. Meus amados, Deus não quer que você venha se alimentar da sobra. Deus tem muitas bênçãos para ser derramadas sobre a sua vida, mas para isso nós precisamos refletir e saber aonde nós estamos errando, e venhamos a cair em nós, e mudar o nosso caminhar. E continuando no versículo 18, parte A, dizendo, levantar-me-ei. Meus amados, aquele jovem caiu em si. Quando ele cai em si, a Bíblia diz que ele começa a entender que na casa do pai dele, os trabalhadores tinham fartura. Havia fartura naquele lugar e ele estava ali comendo da sobra. Mas ele não apenas ficou ali divagando, caindo, não, ele levantou. Meus amados, hoje é noite de se levantar. Hoje é noite que Deus quer que nós venhamos não apenas refletir no que estávamos fazendo de errado e mudando o nosso caminhar, mas não apenas refletir, mas sim voltar, levantar para caminhar. Não fique prostrado aí na sua casa. Levante. Levanta e anda. Levanta-te. Volte para a casa do Pai. Levanta-te, volte a orar. Levante-te, volte a evangelizar. Levante, volte a trabalhar na casa do Senhor. Como eu disse no início, nós estamos aí às portas de uma data tão importante para nós, a Páscoa. Meus amados, Páscoa não é ovo de chocolate, amém? Páscoa é lembrarmos que Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar do pecado. Mas glória a Deus, que Ele não está no madeiro, porque Ele morreu por nós, mas ressuscitou, e hoje vivo está. E Ele quer de nós, Ele quer que nós venhamos a nos levantarmos. Não fique prostrado. Levante-se na sua área financeira, levante-se na sua área sentimental, levante-se na sua área ministerial, levante-se. E o versículo 18, parte B, diz,
e irei ter com o meu Pai. Levante-se e ande, e venha ter comunhão com Deus, e venha viver com Deus, e venha buscar a presença de Deus. Aquele jovem, ele entende que precisava ir, buscar de volta o seu pai, pedir perdão ao seu pai, falar: pai, eu errei, pequei contra ti, mas eu quero mudar, eu quero voltar aos caminhos corretos, eu quero voltar a caminhar de forma correta, não dissoluta. Meus amados, Deus, Ele quer te perdoar. Deus, Ele quer mudar a tua história. Em época de Páscoa, quando Jesus fala perdoa na cruz, e fala perdoa, ele não sabe o que estão fazendo. Meus amados, Jesus, Ele quer nos perdoar. Deus quer nos perdoar. Mas para isso nós precisamos compreender e entender aonde estamos errando, para pedirmos perdão verdadeiramente. Não é remorso, é perdão verdadeiro. Mas para isso, para que nós possamos buscar o perdão verdadeiro, nós precisamos ir e ter com o Pai. Meus amados, hoje é noite de você refletir, de você cair em si, de você levantar e de você ir e ter com o Pai. Tem orado pouco? Busque orar mais. Tem lido pouco a palavra de Deus? Busque ler mais. Meus amados, vai e tenha com o Pai. Não está tendo culto presencial, os cultos estão sendo online, mas mesmo assim, você pode buscar a presença do Pai, porque como nós falamos aqui sempre, o Espírito Santo de Deus habita em vós, nós somos igreja, nós temos livre acesso ao Pai. Então você pode na sua casa orar, interceder por você, buscar a presença do Senhor, e Deus vai falar contigo. Meus amados, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos aqueles profetas, nós temos algo diferente do que aqueles homens tinham. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. Eles não tiveram essa oportunidade, e hoje nós temos a presença do Espírito Santo em nós, que fala conosco, que nos direciona para o que é certo, nos mostra o que está errado. Meus amados, hoje é a noite de irmos e termos com o Pai. E continuando no versículo 18, na parte C, e lhe direi, você está acompanhando? Lucas capítulo 15, versículo 18, parte C, o final do versículo, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha que interessante, meus amados. Aquele jovem moço, ele ao sair, ao entender que precisava ir até com o pai, ele falou: eu preciso dizer ao meu pai que eu errei. Eu preciso dizer ao meu pai que eu estava equivocado na escolha que eu fiz. Que ao escolher a minha herança e ir embora, eu magoei meu pai, eu deixei ele entristecido. Porque eu estava falando para ele: pai, você morreu para mim. Mas eu quero dizer para o meu pai, pai, pequei contra ti e contra o céu. Porque ele entendeu que ele está dizendo: olha, pequei contra Deus e contra o Senhor. Meus amados, precisamos pedir perdão ao Senhor. Precisamos pedir perdão também àqueles que nós temos magoado ultimamente, com palavras duras, com palavras de derrota, com xingamentos, com palavras, com setas que nós estamos, palavras de maldição que nós jogamos sobre alguns irmãos. Meus amados, que nós venhamos a entender que precisamos compreender onde estamos errando, e ao chegar até o Senhor e pedir perdão. O que queres? Queres mudar a tua história? Peça perdão a Deus. Peça perdão pelos pecados que tem cometido. Meus amados, todos nós erramos em alguma área de nossas vidas. E por isso nós precisamos pedir perdão a Deus. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor aquilo que tu tens feito de errado. Peça perdão naquilo que tu tens
é feito contrário à palavra de Deus. Meus amados, Páscoa, momento de nós refletirmos aquilo que temos feito e que nós viemos a pedir perdão por tudo que nós tenhamos feito de errado. Aquele jovem fala: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti. Que nós viemos essa noite entender e colocar em nossas orações, em nosso propósito, que nós vamos orar daqui a pouco. Que nós viemos a colocar diante do Senhor e dizendo: Pai, Deus, pequei contra o Senhor, peço perdão. Pequei contra o meu irmão, peço perdão, Pai, porque eu não quero mais errar, eu quero caminhar contigo, eu quero voltar à casa do Pai. E o versículo 20, já estou quase encerrando, meus amados. Penúltimo versículo que eu quero ler com os irmãos essa noite. Lucas capítulo 15, versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Meus amados, eu acho que você não compreendeu. Eu acho que você não entendeu, porque eu não ouvi nenhum amém. Porque presta atenção. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Meus amados, que você possa na sua casa dar um glória a Deus. Você reparou, meus amados, que aquele homem, que aquele pai, estava à espera do seu filho? Porque mesmo eles ainda longe, o seu pai já tinha o avistado. Meus amados, aquele pai, eu fico imaginando, ele não estava sentado na sua poltrona, vendo a televisão. Ele estava ali, adiante, olhando para onde o seu filho tinha ido embora, e tentando, na esperança, a certeza de que um dia ele iria voltar. Meus amados, assim como aquele pai estava ali esperando a volta do seu filho mais moço, Deus está à espera que você volte. Deus, Ele está aqui, Ele não quer te julgar, Ele não quer apontar o dedo para você, Ele quer, na verdade, correr até você, te abraçar, te beijar e te perdoar dos pecados que tu tenhas cometido. Mas para isso você precisa tomar uma postura. Mas para isso você precisa buscar, você precisa se levantar, você precisa ir até o Senhor, e você precisa entender e pedir perdão. Meus amados, vá até o Senhor, busque a presença de Deus, que Ele está de braços abertos para te dar um abraço, para correr, para te beijar. Meus amados, em época de isolamento, de não poder dar um abraço, imagina receber um abraço de Deus, um beijo do Senhor. Busque isso na sua vida, busque isso. Mas para isso nós precisamos entender onde estamos errando, levantar, ir até o Pai, pedir perdão, e Ele irá nos abraçar. E para que nós possamos finalizar, versículo 24 de Lucas capítulo 15, o pai, quando recebe o seu filho, abraça, o beija e fala para os seus empregados: olha, vamos preparar um banquete, dê a melhor roupa para ele, vamos preparar uma festa, porque o meu filho está de volta. E aí o versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a se alegrar-se. Meus amados, Deus quer a sua volta. Deus quer te trazer de volta. Deus quer que todas as áreas da sua vida estejam debaixo do Senhor. Deus, Ele quer te perdoar. Deus quer mudar a tua história. E Deus quer dizer: olha, este meu filho estava morto, estava longe, mas ele voltou. Ele pediu perdão e eu perdoei. E vamos nos alegrar com isso. Meus amados, quando um pecador pede perdão e se rende ao Senhor, há festa no céu. Hoje à noite, de nós respondemos a pergunta do título: o que queres? Queres ser perdoado? Queres ser salvo? Então volte à casa do Pai. Eu peço que você possa ficar de pé, que você possa, assim podendo ficar de pé, que você possa fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esta parábola que tanto nos ensina.
Sabemos que essa parábola ainda traz outros ensinamentos, mas essa noite o Senhor quis trazer a importância de entendermos que o Senhor está de braços abertos para nos perdoar dos maus caminhos. Que o Senhor está de braços abertos para nos abraçar, para nos beijar e nos trazer de volta à sua casa. Mas para isso precisa ter uma ação nossa, precisa ter uma atitude nossa, precisa ter uma busca nossa, que é entender onde está errado, levantar, irmos até o Senhor e pedir perdão. Pai, se tem alguém aqui ouvindo essa mensagem, que precisa se levantar, ir até o Senhor e pedir perdão, que o Senhor derrama forças, entendimento, fé, para que possa compreender que essa palavra está sendo dita diretamente para ele, para ela. Meus amados, essa mensagem é para nós, que precisamos mudar o nosso caminhar com Cristo em alguma área da nossa vida, seja na área sentimental, área financeira, área ministerial, área espiritual. Meus amados, Deus está de braços abertos para te esperar e te abraçar. Que você possa colocar diante do Senhor os teus propósitos. Noite dos propósitos, nós oramos pelos propósitos, que os teus propósitos venham ser cada vez mais colocados diante do Senhor, porque se você coloca diante do Senhor, Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te mostrar o caminho. Então continue a perseverar, continue a orar, continue a buscar pelos seus anseios, pelos seus desejos, e espere a resposta do Senhor. O que queres? O que queres? O que nós queremos essa noite, Pai, em nome de Jesus, é que o Senhor perdoa-nos dos nossos pecados, que o Senhor possa se alegrar em nós e que nós possamos estar novamente na Tua casa, na casa do Pai. É isso que nós oramos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, que essa mensagem não fique apenas guardada no seu coração, mas que você possa propagar essa mensagem. Evangelize, encaminhando este link dessa mensagem para todos aqueles que você possa alcançar, para que mais vidas possam ser edificadas, para que mais vidas possam reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador. E para que você que pegou essa mensagem no meio, você possa continuar, eu quero repetir, que você possa continuar a contribuindo com esta obra, para que nós possamos continuar a levar essa mensagem, a mensagem do Evangelho a todos. É isso que nós falamos e em nome de Jesus dizemos aqui essa noite. Eu quero fazer uma oração final e impetrar a bênção apostólica, por isso eu peço que você feche seus olhos e já estenda suas mãos. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que nessa data tão importante da Páscoa, nós venhamos a entender a importância, refletir neste momento. Refletir, Senhor, que nós precisamos compreender que o Senhor enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz. Mas não para ficar no madeiro, mas sim para estar ressurreto agora, vivo está. E aquela morte de cruz nos salvou do pecado. Senhor Deus, que nós venhamos nesse final de semana, neste momento, compreender a importância dessa data. Senhor, Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus eu lhe peço, nos despeça em segurança e paz, nos dê um resto de noite abençoado e nos dê um final de semana abençoado. Nos faça ouvir a mensagem, nos lembre, Pai, nos desperte para ouvir a mensagem domingo pela manhã e domingo à noite. É isso que nós pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Estenda essas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça e salvação do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus venham ser com toda a igreja, assim como foi ontem, assim como é hoje e assim como será para todos sempre. E aquele que crê, diga amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe rica e abundantemente e até a próxima quinta em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.